Hoje é então o nosso primeiro encontro, nós vamos seguir aquele cronograma que está lá divulgado no curso, tá? Eu faço as duas primeiras aulas, o Marcelo vai fazer as duas últimas aulas, de acordo com aquela divisão que nós lá estabelecemos. Metodologicamente, o que a gente sempre faz? A gente deixa os últimos 5 minutinhos para quem tiver dúvida trazer, colocar para a gente debater a temática, sem prejuízo. Quem quiser pode colocar as suas questões também no chat, ok? Na medida em que nós viermos aqui a desenvolver os temas que serão abordados. E ao final do curso, Rodrigo, como prometido, a gente vai mandar um materialzinho para todos os inscritos por e-mail, tá bom? Que é bom, né, a gente ter todo esse resuminho para recordar, fazer, né, umas ilações importantes aí nas nossas reflexões. E, além disso, todas as aulas são gravadas. Se vocês precisarem rever em algum momento, só mandar para mim ou para o Marcelo uma mensagem no particular que a gente manda o link, tá bom? E aí vocês podem rever, ou se em algum momento cair a conexão de alguém, ou se na próxima aula não puder comparecer, a gente disponibiliza o link para que vocês possam ver. Meu presidente Alexander, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Ô, meu querido, boa noite. Melhor Maravilha. agora, né? Prestes a ouvir os seus ensinamentos, doutor Marcelo também, e os demais colegas, é um prazer. Desejo boa Pô, noite, desfrutem todos aí. é Vamos sempre bom embora. te ver, é sempre bom te ver. Manda um abraço pro Carlos aí, fala que eu tô com saudade dele também. Com certeza. Falou, meu A amigo. recíproca é verdadeira. Eu sei disso, tenho certeza. Fala, Vitão, tudo bem? Tranquilo? Aline, Rodrigão, tudo tranquilo? Rodrigo Tadeu? Muito Boa bem. noite. Tranquilo, boa noite, mestre. Boa, Tranquilo. maravilha. Então vamos lá, gente, vamos partir para a boa. Eu quero começar porque, olha só, há uma diferença, às vezes a gente não nota isso, conceitual. Isso é importante, até porque o Marcelo vai falar depois lá na terceira aula, e você vai ter que lembrar dessas definições de duração do trabalho, jornada de trabalho, horário de trabalho. Porque às vezes a gente fala de uma forma muito ampla de duração do trabalho. E duração do trabalho realmente é algo amplo. Por isso que nós demos ao nome do curso de duração do trabalho, não de jornadas de trabalho. Por quê? A definição de jornada ela acaba sendo mais restrita. Afinal de contas, o que é efetivamente a jornada de trabalho? É nada mais nada menos do que o tempo efetivo de serviço ou o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador, seja esse tempo à disposição ou a serviço efetivo fixado por lei ou por norma coletiva. E aí, quando você lembra disso, né, do conceito de jornada de trabalho, inevitavelmente nós vamos nos debruçar lá no artigo 4º da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista. E nós temos lá que considera esse tempo à disposição, o tempo que o empregado, né, está cumprindo ordens ou à disposição. Jornada de trabalho, o tempo que o empregado está à disposição ou cumprindo ordens, e ele vai ressalvar inúmeras situações lá. O tempo que o empregado, quem quiser abrir a SLT comigo, é bom que acompanhe, tá, gente? Pega a SLT, o artigo 4º, para a gente poder identificar isso. Ele traz lá o período, regra geral, em que o empregado tem que ser considerado ali como tempo destinado ao empregador, ainda que ele não esteja executando a contento, ou seja, dentro daquilo que foi estabelecido como atividade para ele executar a efetiva disponibilidade de tempo para execução, mas se ele se encontra na empresa à disposição do empregador, isso também é considerado como jornada de trabalho. O grande cuidado que vocês têm que ter, na verdade que nós, né, que advogamos aí todos os dias na Justiça do Trabalho, temos que ter, com base lá nas exceções do parágrafo 2º. Senão a gente não consegue avançar aqui. É a mesma coisa a questão das horas em itinere, que é uma confusão tremenda. Ah, não existe mais horas em itinere. Inclusive, eu quero até fazer um paralelo com vocês aqui, daqui a alguns instantes, para entender qual é o posicionamento do TST acerca da eficácia da lei material, porque isso repercute de uma forma muito forte aqui para a gente no que diz respeito à jornada de trabalho. E nós temos visto que, ultimamente, o Tribunal Superior do Trabalho, nas suas turmas, eu não vou dizer que é um posicionamento unânime hoje, porque ainda não é, mas é um posicionamento majoritário nas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive com julgamento já na SDI 1, no sentido de que a reforma trabalhista, no que diz respeito
as mudanças no direito material laboral só se aplicam para contratos que forem firmados pós a entrada da sua vigência, e não antes. Então, se o contrato ele foi firmado antes do dia 11 de novembro de 2017, eu não vou aplicar as regras da reforma trabalhista. Agora, se o contrato foi firmado após, aí eu vou aplicar as regras da reforma trabalhista. Mas vamos com calma. Deixa eu falar aqui desse artigo 4º primeiro. Boa noite, Jorge, tudo bem? Também não a conheço, né? Ou já... Boa noite, professor. Tá, eu já fiz outros cursos. Boa É? noite a todos. Tá bom, então tá bom. Desculpa aí pela falha, então. Érica, boa noite. Débora, tudo bem? Vamos lá, gente, vamos chegando aí. Então, olha só, presta atenção. Vocês pegaram a CLT? Todos pegaram a CLT? Então, abre aí o artigo 4º. Rodrigo Sá, me acompanha aí, meu amigo. Vê se eu estou errado no que eu estou falando aqui. Estou sem a CLT aberta. Mas lá no parágrafo 2º, se não me falha a memória, ele vai começar assim, olha, não se considera tempo à disposição do empregador e, por isso, não será computado como período extraordinário aquele tempo que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, quando o empregado, por escolha própria, ou seja, um ato volitivo do empregado, é ele que está escolhendo aquilo, busca proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou mais condições em clima, ou climáticas, né, que a CLT fala, ou quando ele adentrar ou permanecer nas dependências do estabelecimento empresarial para exercer outras atividades particulares, entre elas. Aí vai citar lá, a primeira fala de práticas religiosas, depois nós temos aí lazer, descanso, atividade de relacionamento social, tem higiene pessoal, descanso, enfim, não necessariamente nessa ordem, mas está aí enumerado na CLT essas práticas, né? Agora, a que mais salta aos olhos é a última. O que está dizendo a última hipótese aí? Fala aí, Juliana, você que está com a CLT na mão, que eu vi você levantando ela agora aí. O que está dizendo aí a última hipótese? Presta atenção. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Essa parte final que é show. Quando não houver obrigatoriedade de realizar esta troca na empresa. E o que acontece muitas vezes? A gente que trabalha aí com vigilante, segurança, vigia e tudo mais. As empresas, de regra geral, o que elas fazem? Elas mandam o sujeito chegar antes para que ele possa fazer o quê? A troca, né, de roupa dentro da empresa e quando bater o horário ele já está exatamente o quê? No posto. Então, a pergunta é: esse tempo é considerado como tempo de efetivo serviço e para fins de conceituação da jornada de trabalho? Indiscutivelmente, sim, ok? E a gente deixa de pedir, tá bom, doutora Janaína? Então, tem que começar a pedir isso, porque isso faz parte da jornada de trabalho. Tá claro isso, gente? Até aqui? Ok? Agora, além disso, o que a gente tem que perceber também? Que duração de trabalho, como eu disse, é algo muito amplo. Por que amplo, Fagner? Deixa eu ser mais didático, me permitam. É porque a duração do trabalho ela compreende todo o período do contrato de trabalho. Inclui aí repouso semanal remunerado, férias anuais, e não tem aquela questão da distinção entre o tempo à disposição ou não do empregador. Já a jornada não é mais restrita, porque faz aquela distinção efetiva. Quer ver uma coisa? Sobreaviso. Sobreaviso faz parte da jornada de trabalho que está dentro da duração de trabalho. Percebe? Porque o que é o sobreaviso? O sobreaviso nada mais é, Marcelo vai falar isso lá na frente, na terceira aula, do que o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador dentro ou fora das dependências da empresa. É o que vai distinguir da prontidão. No sobreaviso, ele fica fora das dependências da empresa, aguardando o chamado para executar uma ordem. Enquanto que na prontidão ele fica dentro da empresa, né, aguardando ali um comando para executar aquilo que for determinado.
Então, atenção com isso, porque essa distinção ela é fundamental, até para que a gente possa evoluir para agora definir exatamente o que é horário de trabalho. Só que antes de falar do horário de trabalho, deixa eu trazer aquela maximização da eficácia da lei material no tempo. Ilana, isso é uma coisa interessantíssima. Sabe por quê, minha amiga? Lá na mentoria, a gente até conversou isso ontem, se não me falha a memória, Sandra e Débora me corrija aí, Vitor, se eu estiver errado. O seguinte, é muito comum nós, como advogados, nós pleitearmos, vou dar um exemplo, o intervalo intra-jornada com fracionamento. A gente coloca assim, vou estabelecer um marco, tá? O marco foi dia 11 de novembro de 2017. Por que esse dia foi importante? Porque nesse dia entrou em vigor a reforma trabalhista, certo? Então, um contrato de trabalho que começou em 2016. Aí o cliente chega no seu escritório hoje, falando assim, doutora, fui demitido, doutor, fui demitido. Durante todo esse período que eu trabalhei para a empresa, eu nunca recebi, jamais recebi, ou melhor, jamais gozei do intervalo para almoço e descanso, e também nunca recebi o valor correspondente àquele período não gozado. E aí você vai ajuizar a ação trabalhista para pleitear indiscutivelmente aquela hora. Concorda comigo? Ok. Aí você vai fazer o que na sua petição inicial? Olha como é que você faz. Você abre lá o capítulo do intervalo intra-jornada. E aí você fala assim, ó, até o dia 11 de novembro de 2017, Excelência, a empresa tem que ser condenada a pagar 1 hora com adicional de 50% e reflexo nas verbas de natureza salarial. Não é isso? Porque eu tenho aquela ideia, antes reforma, de que somente aquele período antes reforma trabalhista é que tem que incidir a regra anterior. E aí eu ainda falo mais, Alexander. Vou dizer, olha, daqui para frente, Excelência, ou seja, do dia 11 de novembro de 2017 em diante, condena só no tempo que não foi gozado, 20 minutos, por exemplo, com acréscimo de 50%, uma natureza indenizatória, ou seja, sem os reflexos. Sabe o que você está fazendo? Causando um baita de um prejuízo para o teu cliente, se você está pelo reclamante. Um baita de um prejuízo. Ah, Fagner, mas não está certo porque mudou, a reforma trabalhista mudou. Mudou para quem foi contratado pós-reforma trabalhista e não para quem foi contratado antes-reforma trabalhista. Porque quem foi contratado antes, eu vou aplicar o princípio constitucional da segurança jurídica. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato de perfeito e a coisa julgada. Eu tenho falado isso há muito tempo e ainda há uma resistência muito grande nesse sentido. Eu e mais alguns, por exemplo, o Rodrigo acompanha bastante lá, o pessoal também do Trabalho Notável, também defende essa linha de raciocínio da eficácia da lei material no tempo. E o que a gente entende? Que a regra é simples. Se o contrato é antes da reforma, eu vou pedir um intervalo entre a jornada como a regra anterior, e não com a regra nova, porque a regra nova só atinge contratos que venham a ser estabelecidos após. Isso não é regra de direito processual que eu estou falando de regra de direito material. E o que nós temos hoje na jurisprudência do TST? Inúmeras decisões já nesse sentido, de aplicar exatamente o quê? As regras antes da reforma para contratos que vigiam e que continuam vigendo antes da reforma. Percebem? Isso é importante. Porque, mas assim, Fagner, ainda que eu não peça dessa maneira, que eu faço o pedido com base na lei anterior, muitos juízes acabam fazendo fracionamento. Você vai recorrer, vai levar para o Tribunal Regional do Trabalho. Se o Tribunal Regional do Trabalho mantiver aquilo, você vai para o TST, porque tem violação à Constituição aqui, princípio constitucional da segurança jurídica, ok? Tem violação ao princípio da igualdade, tem fundamento no artigo 5º da Constituição Federal, tem fundamento no artigo 7º da Constituição Federal, que é motivo que seja recurso de revista, tem violação da própria lei em si, que é a violação de lei federal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente pede. É igual a questão da jornada em itinerário, que alguém comentou aqui, das horas em itinerário. Foi revogada pela reforma trabalhista? Foi revogada pela reforma? Mudou.
Mudou. Com a reforma trabalhista, Elana, não há mais obrigatoriedade de ser computado na jornada, atenção, na jornada de trabalho, o tempo de deslocamento. Se você olhar lá o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, vocês vão ver isso. Quem quiser pegar lá, é só pegar o artigo 58, parágrafo 2º da CLT. De fato, houve essa mudança. O parágrafo 2º tinha uma redação, com a reforma é outra. Aí eu te pergunto, e o parágrafo 3º foi revogado. O parágrafo 3º era aquele dispositivo que falava das horas em itinerário para as microempresas ou empresas de pequeno porte, que poderiam estabelecer algo diferente mediante negociação coletiva. Não seguia necessariamente o parâmetro normativo do parágrafo 2º. Só que aí agora muda de uma maneira substancial, porque o parágrafo 2º agora ele vai falar que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, ou seja, aí de volta, seja caminhando ou por qualquer outro meio de locomoção, eu me lembro bem se ela falou locomoção, se ela falou transporte, enfim, depois vocês confirmam aí, mas qualquer meio aí que leva ou traga o trabalhador, inclusive se for fornecido pelo próprio empregador. Esse tempo despendido, então, ele não é mais computado na jornada de trabalho. Tá aí, é só você destacar isso na sua CLT. Por não ser considerado tempo à disposição do empregador. Ou seja, o que a reforma fez? Ela trouxe o risco todo para o trabalhador, entendeu? A empresa se estabelece no local longínquo, de difícil acesso, e o empregado que se lasque, né, para chegar lá, ou ainda que a empresa forneça, o risco agora é do empregado, entendeu? Mas isso só se aplica para contratos o quê? Novos, contratos novos que eu digo a partir do dia 11 de novembro de 2017. Contratos anteriores, eu vou aplicar a regra anterior. Tá claro isso que eu estou falando? Para vocês entenderem, isso não é um posicionamento recente do TST. Essa questão de gerir a aplicação de uma lei material da maneira como eu estou expondo para vocês. E estou tentando fazê-lo da forma mais clara possível. Por quê? Antes mesmo da reforma entrar em vigor, lá atrás, nós tivemos uma mudança no adicional de periculosidade, não no adicional de periculosidade, mas exatamente, Rodrigo, isso aí, tá para uniformizar. A base de cálculo do adicional de periculosidade, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Peguem aí para mim a súmula 191 do TST, vocês vão entender o que eu estou falando. A súmula 191 do TST, que fala da incidência do adicional de periculosidade para o eletricitário, ela também foi alterada. Por quê? Qual era a redação? Qual era o certo? É que antes de a entrada em vigor de uma lei de 2000 oh, meu Deus, em 2012, se não me falha a memória, a base de cálculo do adicional de periculosidade era 1. E aí, depois que entrou essa lei em vigor, passou a ser outro. Alguém achou aí a súmula? Ó, o Rodrigo já colocou aqui. O Rodrigo é sempre fantástico nesse ponto, meu amigo. Obrigado. Ó, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico, não sobre eixo acrescido de outros adicionais. Aí presta atenção agora no item 3. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário contratado sob a égide da Lei 7369 de 85 deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida, portanto, norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico, que a lei dispunha de uma forma, a convenção não poderia dispor de outra. Agora, olha que faceta interessante que é o item 3, em razão da mudança em 2012. Lembra? Presta atenção aqui. Até 2012, o adicional de periculosidade eletricitário era calculado sobre a totalidade das verbas de natureza salarial. Tudo bem? Até 2012, sobre a totalidade. Aí, em 2012, entra em vigor a Lei 12.740, que altera a base de cálculo de incidência da adicional de periculosidade para o eletricitário, dizendo que, a partir de então, seria somente sobre o salário base, conforme prevê a CLT. Aí a minha pergunta é,
essa alteração se aplicou para os contratos que já estavam em curso ou só para os novos contratos? Está aí escrito no item 3, somente para contratos firmados a partir. Então, se o eletricitário já estava trabalhando, ainda que tivesse entrado em vigor essa lei, continuaria sendo aplicada a regra anterior. A lei não pode retroagir para trazer uma condição mais desfavorável ao trabalhador. Sabe por quê, queridos? Porque o artigo 7º da Constituição Federal também, no seu caput, que é importante vocês utilizarem isso como fundamento, tá? Nas suas petições, também estabelece que são direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. E, sem dúvida nenhuma, a mudança de base de cálculo em PEJOS não vai melhorar a condição social do trabalhador. Então, essa sempre foi a tendência do TST, não é uma novidade trazida pela reforma, em razão da reforma trabalhista. Sempre foi tendência do TST dizer o seguinte: a lei que entra em vigor só se aplica para os contratos daqui para frente. Para os contratos anteriores, ela não é aplicável. Está claro isso, gente? Tudo bem até aqui? Então, essa é a tendência. Não tenham medo de pedir para os seus clientes, nas suas petições, que, se o contrato dele é anterior à reforma trabalhista, todas as regras de direito material são anteriores à reforma trabalhista. Ok? Agora, o que seria um horário de trabalho? Você sabe que o horário de trabalho ele pode variar dentro da jornada de trabalho, não é? Por quê? O horário de trabalho nada mais é do que o período de tempo entre o início e o fim da mesma jornada diária. Então, eu tenho um horário para começar e o horário para terminar a jornada de trabalho. E aí, óbvio, eu posso ter variados horários de trabalho. Eu posso ter horário noturno, horário diurno, horário misto. Eu posso, por exemplo, ter o horário de 7 da manhã às 16 horas, com 1 hora de intervalo entre a jornada. Eu posso ter de 7 da manhã o trabalho até às 17 horas, com 2 horas de intervalo entre a jornada. Vocês sabiam que é possível um intervalo entre a jornada de até 2 horas? Sabiam que é possível? Não é uma praxe nos grandes centros urbanos, né? Mas a CLT admite, independentemente de qualquer ajuste por negociação coletiva, que o empregador possa, de fato, estabelecer um intervalo entre as jornadas de 2 horas, tá? Então, claro, obviamente, aí respeitando o limite diário de jornadas de trabalho, que todos nós sabemos que a regra geral é de 8 horas, tá? Não sei se vocês sabem disso, né? Sabem disso? Sabem, né, gente? Por favor, né? Está na Constituição brasileira, né? Isso aí é o básico, né? Há uma limitação da jornada normal de trabalho, isso está solenemente previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 12. Ele fala lá de uma maneira clara, a regra é a regra. Ele diz, olha, jornada diária não superior a 8 horas ou 44 semanais, salvo a possibilidade de redução ou compensação mediante acordo ou convenção coletiva, que a gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, a base é isso. Dia 8, semana 44, tá? Agora, é óbvio que, como eu disse, isso é uma regra geral e toda regra comporta exceção. Vale dizer, pessoal, que essa regra aí das 8 horas diárias, quando ultrapassada, atenção, também é uma regra. Ela tem que gerar o pagamento do adicional de hora extra. A CLT é muito clara, tá? A Constituição também fala nisso, que o adicional de hora extra será de no mínimo 50%. Tudo aquilo que for diferente previsto na CLT não foi recepcionado pela Constituição de 88, não existe adicional de hora extra inferior a 50%. O mínimo sempre é 50%. Menos que isso, não se aplica, pode cobrar eventual diferença na Justiça do Trabalho, que é praticamente, em tese, né, um causo-ganho. Tá? Em tese, porque a gente sabe que tem ali cada situação é cada situação. Mas o que mais me salta aos olhos aqui é o seguinte:
Lá no artigo 58, a CLT vai estabelecer que a duração normal do trabalho para os empregados que estejam executando tarefas em qualquer atividade não vai exceder a 8 horas diárias, desde que não haja a fixação expressa de outro limite. Vê se não é isso que está aí no artigo 58, Rodrigo. Por favor, se puder colacionar aqui, eu agradeço, meu amigo. Se não me falha a memória, é isso exatamente que ela diz, que a duração normal do trabalho para quem trabalha nas atividades privadas em geral, não vai exceder 8 horas, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, quer dizer, é possível estabelecer outro limite? Obrigado, meu amigo. É possível estabelecer outro limite? A grande discussão, sabe qual é? É que limite é esse? Um limite acima de 8 horas diárias? Ou um limite observado às 8 horas diárias? Olha só, toma cuidado com essa interpretação, porque isso é perigoso demais. A lei, ela fala de uma maneira muito clara que o limite é de 8, desde que não seja estabelecido um outro limite. É claro que um outro limite que seja o quê? Inferior ao limite estabelecido, porque é o limite constitucional. Tudo bem, gente? Inclusive, se você quiser ratificar o que eu estou dizendo, até mesmo por negociação coletiva, eu não posso estabelecer um limite superior àquele que está estabelecido pela Constituição. E aí, certamente, algumas vozes aí eruditas devem estar pensando, mas peraí, calma, calma. E aquela jornada que o cara trabalha 12 e folga 24? E aquela que o cara fica 24, trabalha 24, folga 72? Pois é, mas aí é a compensação. Porque se eu fizer a estratificação do total de horas na semana, ele nunca passou de 8 horas o quê? Diário. Deu para entender? Se passar, é hora extra. Se passar, é hora extra. A propósito, isso é um tema que a gente vai abordar também mais à frente, o Marcelo e eu, tá? A gente acabou dividindo um pouco aí essa questão da abordagem sobre a compensação, mas eu já quero até antecipar para vocês o seguinte: quem trabalha 44 horas semanais, guarda isso. Quem trabalha 44 horas semanais vai ter como divisor para a base de cálculo do salário hora 220 horas. Então, por exemplo, a pessoa trabalha 44 horas por semana, 8 horas por dia de segunda a sexta, e mais 4 horas no sábado, ou distribuída essas 4 horas durante a semana para compensar o sábado. Whatever. Mas são 44. Eu vou ter que descobrir o salário hora dela lançando mão do divisor 220. Então, imagina o seguinte: o salário da pessoa é R$ 2.000 e ela trabalha 44 horas por semana. Como é que eu vou saber quanto ela ganha por hora, gente? Eu vou pegar R$ 2.000 e dividir por 220. Por que isso é importante, doutora Janaína e doutora Aline? Para eu calcular eventuais acréscimos salariais, como hora extra, como adicional noturno, e assim sucessivamente. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade é relevante eu descobrir a hora dele, porque um incide sobre o salário mínimo e o outro incide sobre o salário base. Não é isso? Então, para a gente não muda muito. Mas para fins de horas extras, para fins de adicional noturno e outras verbas mais que são calculadas com base no salário hora, é importante a gente saber. Aí você vai falar, esse é o único divisor existente? Não. Existe um outro divisor, existem, na verdade, outros divisores, mas o mais comum para a gente nas atividades privadas em geral, exceto bancário, por exemplo, né? Inclusive o próprio TST, se não me falha a memória, isso foi em 2016, aqui tem colegas que trabalham com banco, deixa eu até pesquisar, eu tenho até isso salvo aqui nos meus arquivos, vou pesquisar aqui, eu vou mandar para vocês o link dessa reportagem do TST, eu não sei se vocês... Não, obrigado. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre tenho, eu tenho uns arquivos, né, no computador, separando os informativos do TST, porque isso facilita. E aí eu faço tipo um sumáriozinho, né? Ah,
O informativo tal tratou isso, 180 vigilante, boa, Rodrigo. O informativo tal trata disso, 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 daquilo, porque isso facilita na hora de fazer a pesquisa. A pesquisa. Aqui, ó, é esse daqui. Foi isso mesmo, foi em 2016. Aí aqui para bancários, tá? Foi uma uniformização. Na verdade, foi a primeira vez que o TST julgou a questão de temáticas repetitivas em recursos repetitivos, Rodrigo. Foi a primeira vez. Eu vou botar essa reportagem aqui, vocês vão se lembrar. É uma notícia, naquelas notícias do TST, tá? E ele vai estabelecendo, vai depender, obviamente, da carga horária e tudo mais, pautada lá no artigo 240 da CLT. Não é o que a gente quer abordar aqui, eu só estou trazendo isso para demonstrar para vocês que vai depender exatamente do quantitativo de horas trabalhadas, para eu aí sim definir qual é o divisor. Se o empregado trabalha 40 horas por semana, pessoal, eu não vou usar o divisor 220, eu vou usar o divisor 200. Inclusive, tem uma súmula no TST. Rodrigo, súmula 431, meu caro. Ela fala exatamente isso. Que se o sujeito trabalha 40 horas semanais, não tem por que eu aplicar o divisor 220. Eu vou ter que aplicar o divisor o quê? 200. Então, o sujeito ganha também R$ 2.000, mas ele trabalha só 40 horas semanais, eu pego 2.000 e divido por 220. Aliás, por 200, para chegar no valor da hora dele. Tá? Isso está aí na súmula 431, que já já será colacionada aqui pelo Rodrigo no chat, né, com a celeridade que lhe é peculiar. Até aqui alguma questão, gente? Não estou colocando, não estou vendo vocês colocarem dúvida nenhuma no chat, hein? Ou eu estou falando, está todo mundo entendendo o que eu estou falando, ou eu estou falando aramaico. Qual das duas opções? Tudo certo? Se tiver tudo certo, tem essa reação aqui, ó. Se tiver tudo errado, coloca no chat as dúvidas aí. Beleza? Então tá bom. Ó, outra coisa. Temos também uma OJ. Eu vou falar melhor sobre ela daqui a pouco, mas é só para entender dentro dessa questão do divisor. OJ 396 ou é 369? Eu vou arriscar que é 396, que vai falar de turno ininterrupto de revezamento e o divisor. Porque nós sabemos que quem trabalha em jornadas, naqueles turnos ininterruptos de revezamento, a Constituição diz, isso é um assunto nosso aqui, o Marcelo não vai abordar, então deixa eu abordar, embora daqui a pouco eu vá detalhar isso melhor. A Constituição Federal ela fala de uma maneira muito clara que quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, está lá no artigo 7º, inciso 14, não poderá trabalhar mais do que 6 horas por dia, salvo disposto em norma coletiva. Então, vamos lá. A empresa ela funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano. Ela trabalha de forma ininterrupta. Isso é uma atividade ininterrupta. Então, ela vai precisar de trabalhadores também de forma ininterrupta, ok? Só que a pessoa não pode trabalhar 24 horas por dia. Então, o que que vai acontecer? Essa empresa ela vai gerar na sua estrutura de funcionamento os chamados turnos ininterruptos de revezamento. E aí ela tem guarita constitucional para assim proceder, lá no artigo 7º, inciso 14 da Constituição, que já está transcrito aí para vocês. Beleza? Fala, Rodrigão, antes de eu continuar aqui. Melhor. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Desculpa, eu não tinha baixado a mão, desculpa. Pode falar, pode falar. Não? Ah, tá, desculpa então. Ok, ok. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Com relação ao horário do almoço, eu trabalho numa empresa, eu sou departamento jurídico, sempre pela reclamada. Com relação ao horário do almoço, é dentro do aeroporto, é um pouco distante assim de locais para comer. A maioria das pessoas almoçam dentro da empresa e fica no seu setor. A pessoa pode pedir
hora extra nesse horário de almoço que ela fica dentro da empresa? Ela só vai, na verdade, o Marcelo vai falar sobre o intervalo entre a jornada, quais são as características, circunstâncias e tudo mais. Mas, assim, só para você ter ciência, regra geral, quando a gente fala de não concessão de intervalo intra-jornada, é quando a empresa, de forma direta ou indireta, te impede de gozar do mesmo. Ou seja, não é porque o local onde deveria almoçar é distante ou não, mas sim por causa da circunstância de trabalho efetivamente. Você tem que almoçar para poder trabalhar, ou você é impedida de almoçar para trabalhar. Você pode almoçar ali e depois dar uma volta, se você quiser. Ela não está te impedindo. Agora, há Uhum. situações, né, já vi decisão, que em razão do próprio deslocamento ser tão dificultoso, que o tempo que o empregado leva para chegar lá e o tempo que leva para voltar não deve ser computado no intervalo entre a jornada, porque isso, na verdade, está dando ao empregado o risco da atividade econômica quando é do empregador, mas só o tempo do deslocamento e não o tempo todo, entendeu? Mas, assim, Entendi. isso não é um posicionamento pacífico, mas eu já vi decisão nesse sentido. Aquelas decisões que a gente vê lá no TST, né, Rodrigo? De vez em quando, naquela pincelada, sempre surge umas coisinhas assim, tá? Bom, mas olha só, o que eu estava falando? Ah, jornada, não, noturno ininterrupto de revezamento. Então, olha só, pela Constituição é muito claro. Quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, Rodrigo colacionou aqui, 6 horas, no máximo. Salvo se houver o quê? Negociação coletiva em sentido contrário. Então, preste atenção. Se eu trabalho numa empresa, Elana, em turno ininterrupto de revezamento, eu vou trabalhar quantas horas? 6. Tá claro que eu estou falando para todos aqui? 6. O Vitor vai entrar no turno depois do meu. Quantas horas o Vitor vai trabalhar? 6. Depois vai entrar o Guilherme Galvão. Quantas horas o Guilherme vai trabalhar? 6. Depois vai entrar a Janaína. E assim vai. Todo mundo 6. Só que a empresa vai ter um monte de trabalhador. O que ela faz? Ela pode fazer um acordo diretamente com o sindicato daquela categoria profissional, falando o seguinte: olha, vamos ampliar essa carga horária aqui de 6 para 8, ok? E aí ela, claro, vai aumentar salário e tudo mais, seguindo os trâmites de negociação padrão. E aí amplia essa jornada para 8 horas. Então, preste atenção, a empresa que tinha 4 turnos, agora só vai ter 3, porque 8 vezes 3, 24, certo? Não precisa mais de 6 turnos, aliás, de 4 turnos de 6 horas. Só que preste atenção no que eu falei. A empresa fez a negociação para que houvesse o início dessa mudança na estrutura, tirar um turno para ficarem só 3. Prestaram atenção nisso? Porque se isso não existir, atenção, vocês vão pegar casos assim ainda, hoje, que as empresas ainda falham com isso. Se isso não acontecer, se não houver um acordo coletivo prévio ou uma convenção coletiva prévia, definições de acordo e convenção, depois leiam o artigo 611, quem não lembra, tá? Artigo 611 da CLT. Então, se não tiver negociação coletiva, acordo ou convenção, cuja participação do sindicato é obrigatória, por determinação constitucional do artigo 8º, inciso 5, não existe a possibilidade de eu trabalhar acima da sexta diária. Ou, Vitão, ainda que exista essa possibilidade, a 7ª e 8ª serão pagas como extra. Dá uma olhada aí, isso tem súmula, tá, gente? Não estou inventando isso, não. Até porque eu poderia até falar isso por uma questão lógica, né? Se a Constituição fala que é até 6, né, Sandra? E eu trabalho 7 e 8, então a 7ª e 8ª seria o quê? Extras, se não houver negociação coletiva. Mas só para dar um afago no coração de vocês, tem a súmula 423. A súmula 423 fala claramente lá que se for estabelecida uma jornada superior a 6 horas, mas limitada a 8, por meio de negociação coletiva, os empregados que forem submetidos a isso não têm direito à 7ª e 8ª. Então, faz uma interpretação a contrário senso. Se não for estabelecida mediante norma coletiva, quem trabalha até 8 horas por dia
vai ter direito à 7ª e 8ª hora como extras. Entendeu a interpretação ao contrário do senso? Sim ou não, gente? Todo mundo aprendeu aqui nos bancos da academia o que é uma interpretação ao contrário do senso, né? Todo mundo estudou aqui Orlando Seco de Almeida, Paulo Nader, Miguel Reale, né? Então, todo mundo lembra o que é interpretação ao contrário do senso. Muito bem. Então, agora, tem um outro detalhe nisso. Atenção com isso agora, Marina. Suponha que chega um cliente no seu escritório falando assim, olha, doutor, eu trabalhava em turno ininterrupto de revezamento. Só que eu trabalhava 8 horas por dia. Durante os 3 primeiros anos do meu contrato, não havia convenção coletiva, nem acordo coletivo, estabelecendo o trabalho até 8 horas diárias. Porém, depois, no início do 4º ano, foi feito um ajuste, um acordo entre a empresa e o sindicato para estabelecer essa jornada de 8 horas. E aí foi quando a empresa regularizou essa situação, mas nós reivindicávamos o pagamento das horas extras e nunca recebemos. A empresa falou, olha, agora efetivamente eu não vou pagar mesmo, porque agora já tem um acordo coletivo dispondo sobre o acréscimo de 2 horas. A minha pergunta é, mesmo que esse acordo coletivo estabeleça a eficácia dele retroativa, não tem validade. Atenção com isso. Porque se a lei não pode retroagir para causar uma situação pior do que aquela que já está estabelecida, ou alterando uma situação benéfica estabelecida, como é que uma norma coletiva poderia fazer isso, Juliana? Jamais. Além do 468 neles, Rodrigo, perfeito, né? 468 acumulado com o 9º da CLT, nós ainda temos o seguinte, meu amigo, tem uma OJ 420 da SDI1. Se você pegar ela aí, ela vai falar de uma maneira muito clara. Ela diz assim, essa eu lembro que eu fiz um trabalho essa semana com ela. É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de 8 horas para trabalho em turno ininterrupto de revezamento. Vitor, ela está claramente dizendo o seguinte, não pode uma norma coletiva dizer, olha, lá atrás não tinha, mas agora eu estou gerando efeito retroativo para ela. Aí, literalmente, né, Rodrigo? Sem tirar uma vírgula sequer. Perceberam? Então, resumindo, para ficar claro para quem talvez não tenha entendido, jornada daqueles que trabalham em turno ininterrupto de revezamento, que acontece muitas e muitas empresas, tá? É de 6 horas diárias. Pode trabalhar mais do que 6 horas? Pode, desde que haja norma coletiva, acordo ou convenção. Se não tiver norma coletiva e a pessoa trabalhar 7 ou 8 horas por dia, ela tem direito a receber durante todo o contrato de trabalho dela a 7ª e 8ª hora como extras. Ok? E aí você vai me perguntar qual é o divisor. Aí eu vou naquela OJ, Rodrigo. Se ela trabalha 8 por dia, então está no divisor 220. Agora, se ela trabalha 6, a gente está em 30 horas semanais. Aí a gente não vai usar o divisor de 220, a gente vai usar, sabe qual é o divisor? 180. Isso tem uma OJ, tá? Anotem aí a OJ, no finalzinho do material vai estar para vocês, mas tem uma OJ, que é a OJ 396. Anota essa OJ aí, Cláudio, 396 da SDI 1, tá? Ela diz que para o cálculo do salário hora do empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6, aplica-se o divisor de 120, em observância ao artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que é aquele dispositivo que assegura, né, a irredutibilidade salarial, tá? Então, aí o divisor vai ser 180. Uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês
ainda aqui na jornada ininterrupta de revezamento, a OJ, deixa eu abrir aqui, OJ 360 da SDI 1. Quem puder aí também pegar, SDI 1. OJ 360 da SDI 1. Meu Que grande vai... amigo Fagner, Eu. Guilherme Nezinho na voz aqui. Fala, meu Tudo caro, bem? tudo bem? Tranquilo. Aproveitando que você está aí para não perder o fio da meada aqui, você disse essa reforma em PEJOS aí, a impossibilidade dela, né? Agora, se houvesse, tá, uma norma benéfica, né? E a gente sabe que essa norma vigora tem uma data específica, né? Um ano específico, geralmente, dentro daquele ano ali, e ela termina e não tem outra. Norma Permanece? Como que a coletiva? gente Norma faz? coletiva? Isso, norma coletiva, norma coletiva. Acabou, não tem ultratividade. Acabou. A norma coletiva vale pelo período que ela está estabelecida. Ela tem aquela eficácia limitada, né? O tempo da sua vigência. Fim da vigência dela não tem eficácia ultrativa. Entendeu, Guilherme? Aí, até para, por exemplo, estabeleceu hora extra de 80%, como eu já vi em casos aí. Uhum, Né? E aí acabou aquilo dali, volta para 50%, é isso? exatamente. Infelizmente, meu amigo. Ou seja, aquele posicionamento antigo, né? Que particularmente eu concordo e ele tem fundamento até constitucional. Eu não sei se você já parou para Sim, refletir sobre isso, sim, sim. né? Da eficácia ultrativa. Por que tem fundamento constitucional? Embora a nossa matéria não seja norma coletiva, mas eu acho que vale a pena a gente entender isso, tá? Porque é algo muito, muito pertinente aí, o que foi colocado à baila pelo Guilherme. Porque, veja bem, antes da reforma trabalhista, qual era o entendimento, inclusive pacificado nos domínios do Tribunal Superior do Trabalho? Que a norma coletiva, e lembrando que a norma coletiva ela é uma fonte formal heterônoma, aliás, uma fonte formal autônoma, porque ela depende da participação dos destinatários, direto ou indiretamente. E aí, quando ela entrava em vigor, ela tinha lá o seu período de validade, seu período de eficácia. E se não houvesse nova negociação, ela continuaria a ser aplicável nos contratos de trabalho, mesmo não mais vigorando. Era chamado efeito quê? Ou eficácia ultrativa da norma coletiva. Só que a reforma trabalhista acabou com isso lá no artigo 620. Dá uma olhada lá depois no artigo 620, parágrafo 4º. A reforma trabalhista acabou com isso. E aí, hoje, eu não posso mais gerar uma ultratividade de eficácia na norma. Ah, mas ela prevê uma condição mais benéfica. Lamento. O entendimento é que ela não integra o contrato de trabalho. Antes integrava. Lembram disso, né, Vitor, Rodrigo, Joyce? Vocês estão aqui, né? Hoje não mais é assim. Alexander, tranquilo aí, Juliana, todos, Ilana, ok? Então, hoje é assim. Agora, por que eu entendo que essa norma, inclusive, no meu modo de ver, é inconstitucional, Joyce? Porque se você olhar o artigo 114 da Constituição Federal, lá no parágrafo 2º, você vai ver que mesmo a Justiça do Trabalho, quando ela é instada via dissídio coletivo a resolver uma questão sobre condição de trabalho, ela não pode decidir sobre algo que já foi o quê? Antes estabelecido de forma mais benéfica. Já pararam para refletir sobre isso, gente? Ou não? É a primeira vez que alguém está ouvindo isso aqui? Pois é. Então, olha só, tem que tomar cuidado. Pega aí o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que é o dissídio coletivo? É quando, na verdade, a Justiça do Trabalho é chamada para decidir condições de trabalho, porque tem controvérsia entre as partes. Quem são as partes? Sindicatos empregados e sindicatos empregadores. E aí, olha só. Olha o que o Rodrigo colocou aqui, que é o parágrafo 2º. Vou lá para o finalzinho logo. Podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas, olha aí, Guilherme, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Ou seja, aquelas convencionadas anteriormente são aquelas que já estavam o quê? Em vigor. São aquelas que vigoravam antes de ser decidida essa questão.
Mas, enfim, essa é a questão hoje, tá bom, Guilherme? Vamos voltar aqui para o nosso rumo da prosa aqui. Acharam a OJ360? A Professor, OJ360. A antes de OJ360. prosseguir, deixa eu só tirar uma dúvida em relação a esse turno ininterrupto, professor. Essa questão que você falou, que a jornada é de 6, podendo chegar a 8, né, sob pena de pagamento da 7ª e 8ª, se não tiver dissídio coletivo. E no caso, quando o empregador não tem dissídio, mas o empregador faz uma compensação de jornada, ele excede a 6ª, mas em compensação ele diz que dá uma folga compensatória. Não pode. Tem que ser mediante negociação coletiva. Para quem Então, trabalha, para quem trabalha em se ele tiver jornada de turno, para quem trabalha em jornada de turno ininterrupto de revezamento, só mediante negociação coletiva. Então, mesmo que ele tenha um acordo de prorrogação de jornada, de compensação com o empregado, é nulo. Pede hora extra. Tá. Tá bom? Ok, Pede hora obrigada. extra. Tem que ser mediante negociação coletiva. Tá? Porque a CLT ela não traz exceções a esses casos e nem a Constituição. E a jurisprudência, pelo contrário, ela ratifica que tem que ser mediante o quê? Negociação coletiva. Senão é o empregador que está estabelecendo a jornada de 8 horas. Ele está criando o quê? Um sistema inverso de compensação que não é permitido pela legislação. Porque se fosse permitido, por que não as horas extras, ao invés de compensar? O que é mais benéfico para o trabalhador? É a hora extra, não a compensação. Porque na hora extra ele recebe o acréscimo, na compensação ele não recebe. Percebe? Então, se eu não posso mais, eu não posso menos. Percebeu, Joyce? Tá? Ok? Então, vamos lá. Achou aí, OJ, Rodrigo? Achou, né? Olha aqui, ó. Faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, 14, que é aquela de 6 horas, de turno ininterrupto, de revezamento. O trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho que compreendam, no todo ou em parte. Vou repetir. Ainda que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. Lembra que eu falei daqueles turnos mistos? Então, também eu aplico aqui a jornada especial, tá? Pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui, trocando em miúdos? Toda pessoa que trabalha em turno misto de revezamento tem direito à jornada de 6 horas. Só pode trabalhar 8 horas se tiver negociação coletiva. Resumindo, sendo mais didático aí. Às vezes a jurisprudência não é tão didática, né? Depois a gente vai analisar a súmula 85 do TST, na semana que vem. A súmula 85 do TST é um O. Para entender os itens 3 e 4 tem que ter paciência, né? Tem que ler, reler. Mas, enfim, essa é a ideia aqui da jornada em turno ininterrupto de revezamento. Mas eu queria voltar num outro aspecto aqui, antes da gente falar do último ponto que eu tenho para tratar com vocês. Se eu passar um pouquinho, vocês não se incomodam não, né, gente? Tranquilo? Ok? Beleza. Então, olha só. Um outro ponto que a gente tem que lembrar é que eu posso ter limitação de jornada por norma coletiva. Isso é possível. A própria Constituição Federal, ela diz, lá no artigo 7º, inciso 29, que nós temos que reconhecer a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho. Nós sabemos que o artigo 7º, ele trata do que a doutrina chama, né, começando, isso começou, evidentemente, a ser defendido lá atrás ainda, nos primórdios da discussão do direito do trabalho como direito intuitivo, o que seria um patamar mínimo que assegure aí uma dignidade mínima para o trabalhador. E aí hoje a gente chama o artigo 7º da Constituição Federal de patamar mínimo civilizatório garantidor da dignidade do trabalhador. Ok? E aí lá nesse artigo tem o inciso 29, que vai reconhecer as normas coletivas, a eficácia delas. E quando ela fala isso, nós temos que ir lá no artigo 611, que fala da convenção coletiva, do acordo coletivo, e nós vamos no 611-A da CLT. Lá no 611-A, que foi inserido pela reforma trabalhista, o texto, de uma forma cristalina,
ele vai assentar que é possível, mediante convenção coletiva e acordo coletivo, estabelecer direitos, regras, deveres que vão prevalecer sobre a lei. Ou seja, é o negociado prevalecendo sobre o legislado. E aqui tome cuidado, para depois você não falar lá na rua, o Fagner falou que o negociado sempre prevalece sobre o legislado. Nunca falei, não falo e não vou falar, tá? Primeiro que a gente tem que entender que o negociado aqui que ele está falando é o negociado coletivo. É o negociado pelo sindicato. Não é o negociado empregado-empregador, a não ser que seja, como diz a minha querida amiga Vólia, né, o hiper, ultra, mega, top empregado, que é aquele cara que recebe mais de 2 vezes o teto previdenciário e tem nível superior. Mas não é, a gente não está falando disso. A gente está falando, na verdade, do geral, ok? Dos trabalhadores em geral. Para eles, o que acontece? O negociado só vai prevalecer sobre o legislado quando tiver o quê? Intervenção do sindicato, porque o sindicato é ali para defender os interesses do trabalhador. Pelo menos é uma presunção. Não é verdade, queridos? Eu acho que todo mundo tem essa concepção básica. Mas aí, o inciso primeiro, Marina, atenção. O inciso primeiro ele vai dizer o seguinte, que é possível que haja pacto, presta atenção, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Então, nem por negociação coletiva, pessoal, nem por negociação coletiva é possível que ultrapassar os limites constitucionais. Fagner, e as compensações? Nós vamos falar sobre elas na semana que vem. Então, se preparem, tá? Não acabei ainda não, só estou falando para vocês já se prepararem. Qual é a minha dica? Para a semana que vem, por que a gente colocou um cronograma lá, né? E até uma observação? Para vocês lerem alguma coisa antes e já trazer suas dúvidas para o finalzinho, né? Se for o caso, no decorrer da aula, vocês irem colocando aqui as suas questões, para não ficar só uma aula expositiva, né? Ficar uma metodologia aí também, né, ativa, ou seja, vocês também trazerem aí questões que no dia a dia atormentam um pouco o intelecto de vocês, geram uma certa inquietação. Tragam isso, que é importante, né, para a gente estar aí debatendo em conjunto. De toda sorte, na semana que vem, eu vou falar com vocês sobre redução e compensação de jornada, banco de horas, que é um bicho que pega para capar, acordo de compensação dentro de banco de horas, porque compensação é uma coisa ampla demais. E a gente acha que compensação é só banco de horas. Te enganaram lá na academia, dizendo que somente banco de horas é no sistema de compensação. Compensação tem coisa pra caramba. Já ouviu falar de acordo de compensação tácito? Pois é. Isso existe, doutora Débora. Isso existe, né? Agora, a gente tem que entender os pormenores disso. Quais são os limites dessas compensações? Nós vamos falar isso semana que vem. Falar da questão de jornada em condição insalubre e perigosa, aquela jornada 12 por 36. O pessoal fala, absurda, a reforma trabalhista trouxe uma jornada de 12 por 36, um absurdo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso não foi criação da reforma trabalhista, não. Isso foi criação do Tribunal Superior do Trabalho através de súmula, tá? Já há muito tempo, a reforma trabalhista não trouxe nenhuma novidade jurídica. Foi só uma novidade legislativa. Né, Sandra? Isso já existia há muito tempo, né? E aí colocar a culpa na jornada trabalhista, demonizar a jornada, falando de jornada 12 por 36, coitadinha. Nesse aspecto, coitadinha, né? Não em outros. Mas, enfim. Mas estudem essas questões antes. Leiam jurisprudência. Pega um livro, não sei se vocês já adquiriram, né? A Aline é uma querida, mandou o livro, o livro atravessou a Atlântica, ela mandou para mim o livro, né, dela, não sei se vocês já compraram o livro da Aline Leporassi, todos conhecem a juíza Aline Leporassi, né? Então, né? Quando estiverem com ela, manda um beijo para ela, é uma amigaça minha, queridona, esse livro dela é muito bom, li em uma semana, gente. Sim, a gente tem que comer livro, nós somos advogados trabalhistas, a gente não lê livro de direito e trabalho e processo trabalho, né? Vamos nos enganar todo dia, né, Rodrigo? Como a gente costuma dizer, né? Quem não lê é enganado, né? Acaba sendo Maria, vai com as outras. Então, leiam para a semana que vem esses temas para que a gente já possa aí falar sobre eles melhor. Me dê mais 5 minutinhos. O que acontece? Tem um outro tipo de regime de trabalho na CLT que não é muito explorado,
que é o regime de trabalho em tempo parcial. Também sofreu algumas alterações com a reforma trabalhista. Entendo até que alterações interessantes, boas, né? Porque antes a gente não tinha possibilidade de hora extra, agora a gente tem. Onde é que você vai encontrar o trabalho em regime de tempo parcial? Lá no artigo 58-A da CLT. Eu vou trazer aqui vou pincelar algumas questões que eu acho que são relevantes, tá? Para o nosso dia a dia. O que é o regime de tempo parcial? Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível alguém receber menos do que um salário mínimo? Todos ok? Todos ok, né? Por quê? Imagina o seguinte: quem trabalha 44 horas semanais e recebe o salário mínimo, certamente aquela pessoa que trabalha 26 horas semanais, Ilana, na mesma função daquele que trabalha 44 horas semanais, não vai receber o salário mínimo. Mas é que a gente tem que pensar no seguinte: ele vai receber o salário mínimo hora. O salário mínimo hora tem que ser preservado, tem que ser garantido, tem que ser assegurado, em razão da simetria. Agora, no somatório das horas por ele trabalhadas naquele mês, de quem trabalha em regime de tempo parcial, certamente não vai chegar ao quê? Ao salário mínimo, porque ele trabalha a quantidade de horas inferior. Tudo bem? Tudo bem, gente? O raciocínio aqui? Ok? Tá. E isso é importante para essa figura aqui que nós estamos a falar, esse instituto, que é o regime de tempo parcial. E, assim, vocês como advogados precisam buscar mais prestar serviço de consultoria. Às vezes você chega num shopping da vida e aí você vê uma sorveteria no inverno, tá? Que agora está inverno aí no Brasil. 3 empregados no horário da tarde lá naquela sorveteria. Fica os 3 lá sem fazer nada, tomando sorvete da sorveteria, porque não tem o que fazer. Ninguém vai ficar comprando sorvete na sorveteria 3 horas da tarde no inverno, vai, gente? 3 horas da tarde não vai. Não vai. No máximo, no final de semana, uma coisa ou outra. Aí, o que acontece? Nós temos que ser inteligentes. Às vezes você, né, pode oferecer o teu serviço de consultoria para aquele... Estou dando um exemplo de sorveteria, mas imagine inúmeras outras hipóteses aí, tá? Olha só, você já pensou em fazer um regime de tempo parcial para esses empregados da tua empresa? Ao invés de você ter 3 empregados aí trabalhando de manhã, 3 empregados de tarde, você pode ter, de repente, só 2 empregados ou 3 empregados na tua empresa, um trabalhando de manhã, um trabalhando no período da tarde, outro trabalhando no período da noite, nesse período. E depois muda, depois volta. Ué, mas como assim, Fagner? Como é que eu vou fazer isso? Isso é ilegal. Quem disse que é legal? Para os empregados que já estão ativos em contrato por tempo integral, eu posso fazer o ajuste para o regime de tempo parcial mediante previsão e norma coletiva. Então, primeiro você vai ter que ter o trabalho de negociar com o sindicato um acordo coletivo, e aí depois negociar, se não tiver previsão e convenção coletiva. Aí sim, depois você vai fazer o ajuste com os empregados mediante o que? Aditivo contratual, porque eles vão manifestar esta opção. Entendeu? Tudo, obviamente, ajustado para que não haja nenhuma nulidade. Isso é importante destacar, né? Porque pode o empregado também não querer, tudo bem, gente? Pode também o empregado não querer. E aí, cabe ao empresário mantê-lo, ou, se for o caso, demiti-lo. Aí uma decisão empresarial não cabe a nós. Nós vamos dar aconselhamento jurídico, né, para que haja ali uma melhor desenvoltura da atividade empresarial do que toca também ao próprio aspecto econômico-financeiro. Por isso que, assim, eu volto a dizer, os atuais empregados, eles podem optar pelo regime junto à empresa. São eles que optam, de acordo com o previsto em negociação coletiva. Esses empregados, vamos lá, eles não podem trabalhar mais do que 30 horas semanais, e se trabalha até 30 horas semanais, não tem hora extra, tá? Ou eles podem trabalhar até 26 horas semanais, e aí, nesse caso, eles podem ter até 6 horas extras por semana. Aí você vai me perguntar, tá, Fagner, isso é um limite. 30 sem hora extra, 26 podendo fazer 6 horas extras. Mas eu posso estabelecer, por exemplo, uma jornada semanal de 10 horas, a pessoa trabalhar só 2 horas por dia? Pode. Eu, por exemplo, estou com vontade de contratar alguém, né, para me assessorar, para ser meu auxiliar, num regime desse, de 2 horas por dia aí. Daqui a pouco eu vou abrir vaga, hein, gente? Me ajudem aí na seleção, tá?
E aí, o que que acontece? Não é sério, que é tanta coisa que eu fico muito perdido às vezes, muito perdido. Então, assim, pensando seriamente em contratar alguém em regime de tempo parcial, 2 horas por dia já vai me ajudar muito. E aí eu pergunto, essa pessoa vai poder fazer hora extra? Trabalhando 10 horas por semana. 10 horas por semana. Vai poder fazer hora extra? Vai. Limitado ao quê? A 6 horas extras por semana. Porque lembra, até 30, sem hora extra. Até 26, 6 horas extras. Ó, 6 horas extras por semana. Independentemente se o regime é de 10, de 15, de 20, 26, sempre vai ser, no máximo, 6 horas e com acréscimo de 50%. Tudo isso que eu falei tem no 58A. Depois vocês leem com calma, entendeu? Eu fiz só uma pincelada aqui do que é mais importante, do que é mais relevante. O Rodrigo está colocando tudo aqui, tá? Então, assim, é importante vocês saberem desse regime, porque nós precisamos gerar consultoria para os nossos clientes, gerar contratos. Então, gerem contratos. Vão para a rua, olha, viu a situação? Nós temos que ser criativos. Criativo. O advogado vive de criatividade, entendeu? Você vê uma situação, pô, peraí, juridicamente aquilo ali podia ser assim, assado. Coragem, gente, coragem. Vai lá e fala, olha, falando, cadê o dono do negócio aí? Posso conversar? Tal, tal, tal. E aí vai fazendo negócio. Tranquilo? Falei demais hoje, né, gente? Desculpa aí, falei muito. Inclusive, eu queria falar uma outra coisa com vocês aqui, antes de terminar. Eu vou colocar uma notícia aqui, deixa eu só achar ela aqui no meu catálogo, peraí. Eu quero que vocês leiam uma decisão agora de julho, é sobre exatamente hora extra, atividade insalubre, um auxiliar de frigorífico, que na verdade ele entrou na Justiça do Trabalho, achei. Vou colocar aqui o link, vocês salvem aí, ó, tá aqui no chat, para vocês lerem depois com calma. Gente, é importante ler os informativos do TST, tá, pessoal? É informativo. Érica, pessoal do frigorífico aí, ó. A Érica fica logo apavorada, né? Essa advogada de frigorífico não é mole, não. Esse povo ganha dinheiro, mas tem trabalho. Aí, olha só. Aí, olha só, o que que aconteceu? O rapaz entrou com uma ação buscando horas extras, porque ele estava trabalhando em horário, fazendo hora extra, condição insalubre, o trabalho dele. Só que por autorização de norma coletiva. Tinha uma norma coletiva autorizando o trabalho insalubre, mas sem autorização do Ministério, né, do Trabalho e Emprego. Ok? Aí, o juiz da primeira instância deu, TRT reformou, chegou no TST, TST reformou, falou que tinha que dar as horas extras mesmo. Por quê? Direito indisponível, garantia constitucional, proteção contra, né, as atividades insalubres, penosas, saúde, segurança do trabalhador. Então, não poderia uma norma coletiva dispor sobre isso sem autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesse caso, o que que fez, então, o TST? Reformou e mandou pagar as horas extras. Está aí, depois vocês leiam com calma, ok? É importante estar atualizado aí, antenado com a jurisprudência do TST, para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia também. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Eu ia Sugestões? levantar, Fagner, aqui um ponto rápido, talvez não. Já que a gente estava falando do artigo 58, lá no parágrafo 1º, sobre aqueles 10 e 5 minutos antes e depois. Uhum. Tá com o bebezinho aqui, vai chorar. Deixa ele chorar aí. Então, eu já tive alguns processos em que eu verifiquei que as empresas, embora tenha essa norma, elas obrigam o empregado a bater o ponto antes, né? Exatamente 10, no limite de 10. Então, eu tenho verificado isso, e se a gente conseguir provar que era uma obrigação, eu tenho pedido como hora extra esse tempo. Faz Já bem. tive sucesso algumas e algumas não, mas acho interessante para os colegas, já que a gente está falando do artigo 58. Sim, faz bem. Porque é isso, né? A variação de 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, observado 10 minutos diário, não vai fazer a menor diferença. Mas se você passar dos 10, já começa a fazer diferença. Então, se a empresa obriga,
exatamente para ficar dentro desse limite, mas você entrou antes e saiu depois, passou dos 10, sem dúvida isso é computado para fins de horas extras, como também seria computado para fins de desconto, né? Se fosse em caso de atraso ou saída antecipada. Perfeito, mandou bem. É isso aí. Tranquilo, meus queridos?